A vacina BCG, que é para proteger contra a tuberculose e deve ser aplicada em recém-nascidos, está em falta nos postos de saúde de Maceió há cerca de um mês. De acordo com autoridades, o Ministério da Saúde não tem enviado as doses. Enquanto isso, bebês que têm direito à vacina ficam desprotegidos. A promessa é de que o problema seja resolvido ainda nesta semana. Vamos acompanhar. Este é um dos destaques do JD e veja também. Chuva em Alagoas, níveis de rio Jacuípe e Paraíba sobem. Uma criança morre em deslizamento de barreira na Grota do Pau d'Arco, em Maceió. Perdeu um documento? Procure no Achados e Perdidos dos Correios. A taxa cobrada é mais em conta do que tirar uma segunda via. E os resultados da rodada do campeonato estadual no final de semana. O CSA venceu o Dimensão Saúde por 5-0. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. A chuva forte deste final de semana deixou vários municípios em alerta. Moradores das cidades às margens dos rios Jacuípe e Paraíba acompanharam com apreensão o aumento no nível das águas. Em Maceió, houve deslizamento de barreira e uma criança morreu. A cidade mais afetada pelas fortes chuvas foi Jacuípe, na zona da Mata Norte, onde ontem choveu 185 milímetros. O rio que atravessa o município transbordou, causando alagamentos. Em Capela, também na zona da mata, casas foram invadidas pela água e o rio Paraíba ficou cheio, como mostram essas imagens feitas por celular. O litoral sul e a região metropolitana também foram atingidos pelo temporal do fim de semana. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, em Maceió, choveu 130 milímetros só no domingo. O fenômeno que causou essa chuva é um fenômeno típico dessa época do ano, só que o volume foi muito acima do que era esperado. Para você ter uma ideia, o comum para essa época do ano é chover em torno de 100 milímetros no mês inteiro. Em algumas regiões choveu cerca de 215 milímetros só no final de semana. Denise Gonçalves, de apenas 3 anos, morreu e a mãe da criança, Daniele Gonçalves, ficou ferida depois que a laje da casa onde elas estavam dormindo desabou no último sábado. O imóvel ficava em uma área de difícil acesso na Grota do Pau d'Arco, no Jacintinho, e foi atingido por uma enxurrada de água e lixo. Emocionalmente a gente está muito abalado, mas fisicamente ela ainda está com escoriações no corpo, teve uma fratura no braço e assim o corpo inteiro dela está com escoriações devido aos ferimentos, né? Casas próximas ao local do acidente foram isoladas pela Defesa Civil Municipal. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para as cidades de Pilar, Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos e cidades do Vale do Jacuípe. Emitimos esse alerta ontem para que a população tomasse conhecimento das fortes chuvas que vêm caindo em Alagoas, mas nada que oferecesse risco fora da normalidade. Esse alerta serve justamente para a população se prevenir e os gestores municipais possam tomar as primeiras iniciativas caso a chuva se intensifique e retirar a população da área de risco. Hoje pela manhã, a chuva foi mais amena em todos esses municípios. Previsão para hoje ainda de algumas chuvas isoladas, intercalada com momentos de tempo seco. Amanhã também a previsão se mantém de algumas chuvas isoladas, principalmente nas regiões do litoral, da Zona da Mata e do Baixo São Francisco. E quarta-feira a previsão já é de tempo mais seco. Mas ainda assim, quem precisou passar pela rua Luiz Calheiros Gato, no bairro da Levada, em Maceió, teve dor de cabeça. A via ficou completamente alagada, dificultando a vida de pedestres e motoristas. Andar desse jeito aí acaba com carro, não tem carro que aguente. Uma situação dessa é muito complicado. Complicada mesmo. Daniele Gonçalves, a mãe da criança morta, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado, mas já recebeu alta. E por causa das chuvas, o prefeito em exercício de Maceió, Marcelo Palmeira, vistoriou algumas localidades neste final de semana. Um dos pontos mais preocupantes é no bairro do Pinheiro, onde surgiu uma grande rachadura. A previsão de fortes chuvas em Maceió no último final de semana deixou a Defesa Civil em alerta. O prefeito em exercício, Marcelo Palmeira, e secretários vistoriaram
obras e outras áreas de risco da cidade. Uma delas foi a Avenida Nelson Marinho de Araújo, no Murilópolis. O fato positivo é que as ações que foram feitas, né, com as chuvas que caíram no ano passado já mostram aí os efeitos aqui no Murilópolis, lá no Mutange, lá no Dique Estrada, na Avenida Senador Rui Palmeira. Então foram vias que foram recuperadas pela Prefeitura de Maceió, com o empenho do prefeito Rui Palmeira, com recursos próprios do município, muitos deles, outros com recursos federais, mas ações que surtiram efeitos e hoje nós estamos acompanhando um deles aqui no Murilópolis. Com as chuvas que caíram em maio do ano passado, houve um deslizamento de barreira no local. Parte da calçada e da rua cedeu. Uma obra de drenagem e de contenção de encostas foi iniciada em outubro de 2017. Um investimento de R$700 mil. Uma erosão muito grande, né? Estava criando um transtorno para essa via aqui, que é uma via de transporte público. Com recursos federais, a gente conseguiu fazer efetivamente toda essa drenagem aqui, que solucionou esse problema aqui dessa avenida. Outro ponto visitado foi o residencial Jardim Acácia, no Pinheiro. No local, a rua e a calçada também cederam após as últimas chuvas. A fossa, construída recentemente, ficou destruída. Os muros dos condomínios estão rachados e até a garagem de um deles está comprometida. Os moradores estão sem o abastecimento de água há vários dias, muito preocupados com a situação. Nosso prédio em si, ele não foi afetado de forma alguma, mas ao redor ele está sendo danificado, né? E à medida que está chovendo, com todo esse grau de chuva que está acontecendo, fica preocupante para a gente saber até que ponto ou não vai interferir no nosso prédio, vai prejudicar o prédio ou não. Segundo a Prefeitura, 2 geólogos estão estudando o caso e só após o laudo dos profissionais, o serviço de reparo e reconstrução pode começar. Mas, de acordo com o prefeito, todas as áreas de risco de Maceió estão sendo monitoradas pela Defesa Civil. Ele disse ainda que mais de 1.000 famílias prejudicadas pelas chuvas do ano passado foram beneficiadas com novas casas. Nós conseguimos contemplar 1.600 famílias lá no residencial Maceió 1. Isso foi um fato inédito na cidade de Maceió, com pouco mais de 6 meses que as chuvas aconteceram. Nós pagamos o aluguel social para aquelas famílias. Não foi fácil, o caixa apertado, mas foi uma prioridade do prefeito Rui Palmeira e de toda a equipe. Pagamos o aluguel social e entregamos aquelas casas às famílias. Então, boa parte dessas pessoas que estavam em área de risco já estão contempladas. E ainda hoje a gente volta a falar de mais chuvas aqui em Maceió. A seguir, falta vacina BCG em todos os postos de saúde da capital. Volto já.